não é médium. O xamã, porque o xamã, ele é um homem, uma mulher que consegue, assim, num conceito básico, tá? Não uma definição, não Sim. tem como definir. Seria uma pessoa que tem um domínio do sobrenatural e consegue manipular a natureza. É isso, se a gente fosse resumir. Esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, tem um domínio do sobrenatural e eles conseguem manipular a natureza. O xamanismo, se a gente fosse se a gente fosse dar um parecer assim, ele talvez é o único meio cultural humano, porque ele é humano, que consegue de uma maneira inexplicável, de uma maneira assim contundente, e a própria ciência ainda não consegue explicar, mas ela entende que existe ali um, um caminho que não se tem resposta. E talvez toda a base do que a gente entende de uma maneira muito madura, o que é espiritualidade, vamos falar assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, essas palavras que entram no âmbito da moda me incomodam um pouco, isso comigo. Uhum. Mas como a gente só tem ela, e vou usar ela. Então, o que a gente entende por espiritualidade, até mesmo por filosofia, parte desse princípio desse indivíduo que a gente chama de primeiro, o primevo, né? Porque outras perguntas podem surgir. Por que que os Neandertais não se enquadraram ou não se envolveram com o xamanismo? Ou mesmo o Denisova, que era da mesma época, ou Heidelbergensis, que era a nossa matriz. E por aí vai. Eram 5 espécies ainda viventes, diferentes de humanos, quando o xamanismo se apresenta. Mas por que se apresenta com esse homem? Com essa espécie? Uhum. Quando a gente fala que o homem deu errado, isso é uma grande falácia. O homem não deu errado. O homem comete erros, às vezes, bem graves, mas a maioria das vezes ele acerta muita coisa. A gente está aqui diante de um aparelho que ele inventou. A gente está aqui conversando diante de um aparelho que está projetando a imagem para milhares de pessoas para o mundo inteiro. Uhum. Nós inventamos. E nós somos jovens, Gilson. Nós temos 200 mil anos, não é nada, 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 nada. Uma barata tem 50 milhões de anos e ela não conseguiu desenvolver um mecanismo. Entende? Ela Uhum. tem. Quantas vezes já ela passou pela. Meu, ela vivia com os dinossauros, as baratas. E nós não. E aqui, a partir de. Se a gente for falar em termos de conhecimento, quando o homem começa, então, essa relação com o sagrado, que é uma palavra que eu gosto mais até, eu acho que o conhecimento começa a se projetar. O xamã seria o primeiro religioso? Não. Ou o xamanismo seria a primeira religião? Não. Porque assim, a gente vai entender o xamanismo às vezes através da religião, porque era o primeiro meio de conhecimento a tentar desvendar o que era essa cultura, ou Uhum. esse meio sofisticado de relação com o sobrenatural. Uhum. Porque a antropologia ela surge no início do século XX, muito jovem, então ela ainda estava começando com a descoberta do xamanismo.